Quando eu tinha 2 anos, os meus pais se separaram. E assim, eu nunca tive uma aproximação boa com meu pai. Mas quando ele estava lá dentro de casa, eu gostava dele, eu gostava de ficar perto dele. Mas ele nunca foi um pai presente na minha vida, um pai amoroso, carinhoso, enfim. Então, quando a minha mãe se separou do meu pai, não demorou muito para ela arrumar outro homem. E o problema, gente, é que ela colocou esse homem dentro de casa. Assim, e não demorou muito, né? Foi muito rápido para ela fazer isso. E assim, eu gostava dele. Meio que eu sentia necessidade de uma figura masculina, uma figura paterna na minha vida, porque eu nunca tive uma relação boa com meu pai, apesar de eu gostar dele. Então, meio que eu me apeguei muito ao meu padrasto. Eu gostava de ficar perto dele, ele brincava comigo, ele me dava atenção, ele me dava presentes. E eu gostava demais, demais de ter ele ali comigo, perto de mim. Então, quando a minha mãe conheceu ele, eu tinha 2 aninhos. Então, só para vocês terem noção do quanto me apeguei a ele, porque com 7 anos, quando tinha 7 anos mais ou menos, né, eu tenho boas lembranças dele. Só que quando eu tinha 8 anos, tudo isso mudou. Fomos para uma casa que tinha uma piscina, e eu amava aquela piscina, eu amava tomar banho. Eu passava o dia todinho, gente, quando não ia para a escola, eu passava o dia todinho dentro da piscina. Eu amava nadar dentro da piscina, ficar lá brincando. Até que um dia ele começou a entrar dentro da piscina junto comigo. Ele começou a tomar banho na piscina junto comigo. Assim, não acontecia nada. E eu nunca vi problema nenhum, a minha mãe também não. Só que teve um dia, justamente quando eu tava na piscina, ele entrou, normal, como todas as outras vezes. A minha mãe não tava em casa nesse dia. E ele entrou, ele começou a brincar comigo e tal, até aí tudo bem. Só que do nada, ele me mostrou a parte íntima dele. Vocês entenderam, né? E quando isso aconteceu, gente, do nada assim, simplesmente ele tirou, colocou tudo pra fora e ficou me mostrando lá, pegando, sabe? E nossa, quando eu vi aquilo, gente, 8 anos, pensa, se põe no meu lugar, sabe? Nesse dia, gente, eu fiquei desesperada, eu me assustei, porque eu nunca tinha visto aquilo, e eu fiquei traumatizada. Eu saí da piscina correndo, me tranquei no meu quarto. Nesse dia, eu não contei nada pra minha mãe, eu não consegui falar nada. Eu tava muito assustada, gente, pensando o que era aquilo. Eu senti que não foi uma coisa boa. Só que aí eu não contei nada pra minha mãe. Só que depois disso ele viu que eu não contei nada pra minha mãe. Ele viu que eu sentia medo dele. E ele sempre fazia isso. Sempre que ele tinha uma oportunidade, ele ia lá, ficava me mostrando as coisas dele, me chamando pra cima dele. E era sempre assim, me assustando, e eu sempre fugia. Eu sempre dava um jeito de escapar, de me esconder, de me trancar no meu quarto. Eu sempre fugia, sempre fugia. Só que passados uns anos, eu não aguentei mais e eu até fiquei com medo dele fazer alguma coisa comigo, porque eu tava muito assustada. Então, teve um dia que minha mãe chegou no meu quarto e ela me pegou chorando. Eu tava, gente, aos prantos, chorando muito, muito mesmo. E a minha mãe, ela chegou pra mim e perguntou o que estava acontecendo, e eu desabafei com a minha mãe. Nesse dia, a minha mãe chorou junto comigo, me abraçou. Gente, eu me senti tão acolhida, eu sabia que todo o meu pesadelo, tudo aquilo que eu tava passando ia acabar. Só que aí, eu não sei o que deu na cabeça da minha mãe, que a minha mãe foi conversar com ele, tava no quarto deitado assistindo televisão. A minha mãe entrou no quarto, esculhambando ele, falando um monte de coisa, saia daqui, seu safado, saia daqui. E o meu padrasto, ele começou a chorar, ele falou que não lembrava do que tinha acontecido, que ele tava bêbado, inventou um monte de besteira lá, um monte de abobrinha, um monte de mentira. E a minha mãe falou pra ele sair de casa, dar um tempo. Olha só, minha mãe ainda falou assim, vamos dar um tempo. E ele pegou as coisas dele lá, ficou implorando pra minha mãe, pedindo perdão, mas foi embora, foi pra casa da mãe dele. Aí, gente, a minha mãe me chamou num canto, me chamou pra conversar com ele, falou assim, filha, você sabe, porque ela tinha se separado do meu pai, mas meu pai já tinha contato comigo. Meu pai não tinha um relacionamento bom comigo, mas meu pai
sempre foi um pai assim de... Não foi presente de me dar atenção, mas sempre foi um pai que não deixou faltar com a responsabilidade dele da pensão. Então ele nunca faltou com essa responsabilidade. E ele sempre ia lá em casa às vezes para saber como é que eu tava, ele ligava e tudo, né? Então a minha mãe, ela falou assim: você sabe que se a mamãe falar pro papai, você sabe que o papai vai matar ele, não é? Ou seja, iria matar o meu padrasto. Porque com certeza meu pai faria isso. Mesmo meu pai não sendo amoroso, carinhoso, mas meu pai, conhecendo ele do jeito que eu conheço, com certeza ele faria sim uma desgraça com o meu padrasto. E eu fiquei com medo. A minha mãe falou isso e eu fiquei com muito medo. Eu falei: não, mamãe, não fala nada pro papai. Não conta o que aconteceu. E a minha mãe não contou. Eu só sei, gente, que passados uns dias, o meu padrasto tava de novo enfiado dentro da nossa casa. Ou seja, a minha mãe perdoou ele. Só que nunca mais ele fez nada comigo. Nunca mais ele me mostrou nada dele. Ele não soltava mais piadas sem graça, sabe? Não falava mais coisas imorais comigo, nada, nunca mais. Só que eu fiquei com um ressentimento, eu não conseguia chegar mais perto dele. Ele fazia de tudo, gente, ele me mimava. Se ele me mimava antes de fazer isso, ele passou a me mimar muito mais, muito mais. Só que eu nunca dei ousadia pra ele, eu não aceitava nada, porque eu ainda tinha medo dele. E além de medo, com o passar do tempo que eu fui crescendo e percebendo, começando a ter uma percepção melhor do que ele fez comigo, né? Embora ele não tenha chegado no final mesmo, mas aquilo foi um trauma muito grande. Eu comecei a ver que aquilo que ele fez foi muito errado e eu passei a ter nojo dele. Então, hoje, gente, eu posso dizer pra vocês que eu não tenho raiva dele. Raiva, porque eu sei que ele vai prestar contas a Deus. Eu acredito muito em Deus, sabe? Tenho muita fé. Sei que ele é justo, é um Deus justo. E ele vai pagar por tudo que ele fez, entendeu? Então, eu não tenho raiva, rancor dele. E muito menos da minha mãe. Hoje, eles não estão mais juntos. O meu padrasto e a minha mãe não estão mais juntos. Mas a minha mãe se arrepende muito, 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 muito. Hoje ela fica falando pra mim, todos os dias ela me pede perdão, quase todos os dias ela fica: me perdoa, filho, eu não devia ter perdoado seu padrasto, eu não deveria ter botado ele de novo aqui dentro de casa, foi um risco muito grande. E eu perdoo a minha mãe. Eu sei que não foi por mal, eu sei que o que ela fez não foi por mal, eu sei que, assim, foi uma fraqueza, foi um erro muito grande. Com certeza, né? Porque hoje eu não sou mãe, mas se um dia eu tiver uma filha e minha filha chegar pra mim dizer que o cara que eu tô junta, que eu tô convivendo, fez isso, gente, eu não mando nem ele embora. Eu mando ele direto pra cadeia, entendeu? Porque isso não se faz. Então, o que eu peço pra vocês, gente, hoje eu e minha mãe estamos de boa. Ela não tá mais com ninguém. Eu já sou grande e o meu ex-padrasto, né? A gente não tem nem notícia dele, graças a Deus. E assim, eu peço pra vocês que não julguem a minha mãe aqui, tá? Eu contei minha história, assim, pra desabafar e também pra passar uma lição pra outras mães que assistem aqui o canal da Fanny. Que, por favor, preste atenção nos seus filhos, não perdoe esses descarados, né? Porque é um perigo muito grande, né? Você que tem filha, não só filha mulher, mas também filho homem. Preste atenção nas suas crianças, né? Nossos filhos são preciosos. E, nossa, pra mim, gente, um filho é uma dádiva de Deus, é um presente. Então a gente tem que cuidar muito, muito, muito bem mesmo, né? Então, por favor, sabe? Tipo assim, não julguem ela, não julguem a minha mãe. Eu sei que o que ela fez foi errado, sim. Mas o importante é que isso já passou, ela se arrependeu e eu perdoei ela. Então, amores, o que vocês acharam dessa história? Trouxe pra vocês uma história real enviada por uma inscrita. Obrigada por você ter enviado sua história, tá? E, gente, eu sempre trago histórias assim com esse tipo de tema, né? Tem várias histórias aqui no canal que abordam esse assunto. E eu sempre falo o que ela falou no final, faço jus às palavras dela, tá? As minhas palavras são as mesmas dela. Cuidem dos seus filhos, prestem atenção. E eu não consigo, assim, eu não vou julgar, tá? Mas eu não consigo entender como é que uma mãe, até mesmo uma mulher,
sabe que o homem que você tá junto, tá fazendo isso com a sua filha, não é? Gente, eu não consigo entender, simplesmente eu não consigo entender. Então, eu não vou julgar, tá? Eu não vou comentar sobre isso. O importante é como ela falou, que elas estão bem e ela perdoou a mãe dela, né? Ela perdoou a mãe dela e isso é o que importa. A mãe dela reconhece o erro, reconhece que errou, já pediu desculpa pra filha e isso é o que importa pra mim, pelo menos pra mim. E pra ela também, né, como ela mesmo disse, que ela perdoou a mãe, pede pra vocês não julgarem, é o que importa, tá? Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam da história. Por favor, comentários respeitosos, tá bom? Curta, comenta, compartilha. Se você for novo ficar aqui do Paraquedas, se inscreva aqui embaixo. Ative a notificação na opção todos pra não perder nenhuma história, tá bom? E, gente, eu ainda, pra quem pergunta, porque eu estou gravando no carro, eu ainda estou gravando no carro porque tá um pouco difícil eu gravar dentro de casa, tá? Minha bebê chora muito, então como meu marido fica com ela pra eu gravar, gente, não dá pra gravar com ela chorando, não é? Então eu venho aqui pro carro e eu também gosto muito, sabe, assim, de gravar. Gostei bastante de gravar aqui dentro do carro, porque eu achei o áudio aqui dentro do carro muito bom. Eu acho que o áudio fica muito bom, sabe? A imagem também fica muito boa. Eu gostei. Deixa aqui nos comentários o que é que vocês acharam, né? O que é que vocês estão achando dos vídeos sendo gravados aqui dentro do carro, né? Eu tô quase mudando o nome do canal, gente, pra, não sei, Fanny e você dentro do carro, não sei, Fanny conversando, contando história dentro do carro, alguma coisa assim. Já pensei até em mudar o nome do nosso canal, mas não vai mudar não, tá? A gente vai ficar do mesmo jeito, é só uma brincadeira. Curta se você gostou, não esquece do meu joinha, que isso me ajuda muito, gente, muito mesmo, tá? Um beijo no coração de vocês, tchau, tchau, e até o próximo vídeo.